Amém. Bom dia! Então, hoje é dia 4 de maio, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Deixa eu só vou dar uma conferidinha aqui se está gravando mesmo. Deixa eu ver se está gravando a Bom, nossa reunião. Aparece para vocês que está gravando, Francisco? Sim, né? sim, Está apareceu. gravando. Então, hoje, segunda-feira, dia 4 de maio de 2026, a primeira segunda-feira do mês. Nós estamos aqui com o devocional caminhando e prosperando com quem? Com Jesus, né? Nosso Jesus. Ai, esse ser de luz, Pai abençoado que desceu, né? A luz, né? Diretamente Deus que desceu aqui na terra para nos salvar, que se fez carne e habitou Amém. entre nós. Então, hoje a palavra é Romanos, para você que vai ler aí no gravado, para nós que estamos aqui. Vamos ler Romanos 12:2, tá? Romanos 12:2 é a nossa leitura principal. Depois nós temos os versículos de apoio, que nos vai apoiar também, né, nessa fala, para ver que uma palavra se cumprimenta. Que é Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E Isaías capítulo 26, versículo 3. E o nosso provérbios do dia vai ser Provérbios 23, versículo 7. Então, que Deus nos abençoe e muito bom dia. Bom dia, Valdirene, bom dia. É uma bom dia quem nos escuta no gravado. Bom Eu venho nos dia. abençoar mais um. Papai esteja sempre à frente das nossas decisões, dos nossos planos, que os planos dele sejam melhor que os nossos, né? Mas que ele esteja à frente sempre. Quero agradecer por mais um dia, por mais uma vez. Ele nos permite levantarmos com saúde, com alegria, com paz no coração. Isso aqui é importante. Muito obrigado, meu Pai amado, Pai querido, por mais esse dia. O Senhor venha nos abençoar neste dia, nesta segunda-feira, dia 4/5, esta semana, Pai. O Senhor é bem-vindo, Pai amado, Pai querido, neste momento, neste início de manhã, Pai amado, Pai querido. Muito obrigado. O Senhor nos abençoe, nos direcione, Pai amado, Pai querido, nos proteja, nos guarde, nos livre, Pai amado, das coisas má deste mundo. Que toda a honra, Pai, toda a glória seja dada a Ti, Senhor, e não a nós, seres falhos, Pai amado, Pai querido, pecadores, mas estamos aqui para aprender a Tua palavra, para aprender de Ti, Pai. Senhor, abra nossas mentes, nossos corações, Pai amado, Pai querido, para sermos guiados pela Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Como a Valdirene nos falou, hoje é Romanos 12:2, né? Vou ler aqui na minha versão, que diz: E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uau, que maravilha! Né? Romanos estava aqui dando uma aula de mentalidade, abrir a mente. Né? Paulo estava aqui dando um ultimato, um parecer, para dizer assim: povo, meu povo, não se molhe as coisas do mundo, não. Renova a mente de vocês, aprende a discernir as coisas. Quando você sabe discernir as coisas, a vontade de Deus é melhor, a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Renova a mente, né? Não se molde as coisas do mundo, que as coisas do mundo não é boa, não é perfeito. Cuidado, né? Então, os Paulo estava nos ensinando aqui que renovar a mente, discernir, saber discernir as coisas de Deus e as coisas do mundo, né? Então, é muito importante que a
a aula que Paulo estava dando, a aula de coach que Paulo estava dando, né? Paulo estava dando de coach aqui, que quando a gente recebe quando sabe discernir as coisas entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, a renovação da mente que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então essas coisas, quando a gente sabe discernir as coisas de Deus, a mudança ela é de dentro para fora, né? Então se há uma mudança espiritual muito grande, há uma renovação da mente muito grande quando a gente sabe discernir as coisas de Deus, né? Paulo aqui estava nos dando uma aula para a gente não se mudar às coisas do mundo, estar em alerta, né? Valores, as coisas deste mundo são passageiras, não condiz com, às vezes muitas coisas não condiz com os princípios de Deus, né, e tudo mais, e muitas vezes a palavra de Deus diz que as coisas deste mundo é para traça e ferrugem comer e tudo mais, as coisas de Deus não, são eternas, né? Tem que saber discernir as coisas do mundo e as coisas eternas. Então, essa mudança tem que ser de dentro para fora. Paulo aqui estava nos dando uma aula de como saber discernir as coisas de Deus. Amém? Amém. Bom dia, gente. Meu Deus, que bênção, né? Que ensinamento, que homem foi esse Paulo, né? Apesar de seu passado, não se limitou, mesmo diante das críticas de quem ele foi outrora, ele não, pois que ele foi alcançado pelo poder de Deus, né? Pela graça, pelo perdão, pela renovação da mente dele, ele não se acovardou, né? De ensinar, de falar daquilo que Deus estava ensinando para ele, né? E ele, nos livros, nas cartas, né, que Paulo escreve, ele, meu Deus, ele tinha uma sabedoria muito, muito grande mesmo assim. Ele ensinava de forma muito precisa, né? Eu costumo, assim, eu fico conjecturando. Paulo, ele era muito incisivo naquilo, ele falava mesmo assim, para curar mesmo, né? Porque ele padeceu no mundo com a mente dele cauterizada, né? Naquela coisa de perseguir os cristãos, de não obedecer, de não ter amizade com Deus. Ele é apenas conhecedor, né? Por ser daquela época e tudo, mas quando ele teve um encontro, ele realmente, a mente dele foi renovada, né? E ele buscou aprender de Deus. Aqui em Filipenses 4, né, ele vem dando um conselho, vem dando felicitações a algumas pessoas. Aí ele, mais acima do 4, né, de Filipenses, ele diz assim, regozijai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele repete de novo, outra vez digo, regozijai-vos, quer dizer, se alegrem, se alegrem, se alegrem no Senhor, independente das circunstâncias, né? E lá no 8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais, né? Ele quis, eu acredito que aqui ele quis dizer, meus irmãos, fulano, cicrano, não perca tempo, não perca tempo com picuinha, com raiva, focado em notícias más, focado naquilo que não edifica, aquilo que vai ferir o seu coração, ferir outra pessoa. Foque naquilo que é bom, que é honesto, que é puro, que é amável, né? Que é agradável, de boa fama, né? Muitas das vezes eu já fui essa pessoa de focar naquilo que
que não me trouxe nenhum benefício, né? Numa água, né? Numa notícia, alguém falou mal, e eu focar naquilo, entristecer, não querer mais avançar, achar que não tinha jeito, né? E aqui ele ensina, né? Porque todos os dias na vida, né? Jesus disse, vamos ter aflições, tem de bom ânimo, regozijai-vos, né? Paulo continua a falar como Jesus falava, né? É se alegrar e pense no que é bom, pense no que é agradável, renove a sua mente, né? E é um ensinamento muito importante para as nossas vidas, para a gente passar à frente para os nossos filhos, né? E ensiná-los para que eles cresçam. Pessoas felizes, pessoas que valorizam realmente a vida, o dia, né? Poxa, hoje esse dia eu vou focar no que é bom, no que é agradável, no que é de boa fama, em louvar mesmo a Deus, amar o meu próximo, né? Ser amável, não ser encrenqueira. Credo, tem pessoas, né, que já acordam ali com aquele lembrando daquilo que passou, que aconteceu ontem. Ai, hoje eu pego aquele fulano, hoje eu respondo dessa forma, hoje isso, aquilo. Não, aqui na palavra do Senhor fala, né? Tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, que é amável, né? Pensais. É um ensinamento muito puro, muito preciso para as nossas vidas, para que a gente tenha vida em abundância, né? De dias, de prosperidade, de vida. Porque quando a gente foca nessas coisas ruins, a gente apodrece o nosso coração, vai sujando. Mas quando a gente foca naquilo que é amável, ele revigora, né? Meu Deus, é muito maravilhoso. Dar atenção a essa palavra, ouvir, ler e reler de novo e pedir o Espírito Santo, Pai, que essa palavra ela fique firmada no meu coração, que eu consiga colocar em prática, né? E viver em harmonia, e viver em paz, né? E deixar as coisas velhas lá para trás e buscar estar firme, renovada, revigorada no que é bom na presença de Deus. É isso. Amém, né? Que maravilha, Senhor, por Deus, hoje. Essa semana vai ser assim, né? Maravilhosa a palavra de Deus que nós temos. Começou ontem, né? Com renovar por dentro, né? Aquilo que a gente leva por dentro. Coloquei o vídeo lá no YouTube. Você que está aqui, veja aí um vídeo. Ele está feito de forma curtinha, somente para você meditar mesmo. E hoje, segunda-feira, a gente continua, né? Romanos 12:2. Meu Deus, esse versículo, ele é, eu acredito, se, eu não sei vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo, não, você que está ouvindo mais, você já se deu conta? Se a gente pegar um mandamento, ele leva a gente a fazer tudo certo? E eu penso assim, né, no meu ver, que isso deveria ser um mandamento. Não deveria ser, não é, né? Está na palavra de Deus, é porque é para a gente seguir. E aqui em Isaías 26:3 diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu tenho aqui a tradução NVI, né? E também tenho Almeida Corrigida que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Gente, isso aqui é uma promessa? É uma promessa. Está falando de mente, de construção. Está falando de guardar, né? Guarda a tua mente, cuida a mente. Gente, nós somos. eh, Quem tem a chave? Nós temos a chave. Você tem a chave da tua mente.
Você é quem abre a porta. Eu acredito que esses dias eu comentei, não sei se foi aqui ou em outra fala, quem é que abre a porta da tua casa por fora, né? Quem é que abre? Alguém vai lá, bate na porta, toque, toque, e quem abre? Somos nós que abrimos a porta. Somos nós que abrimos a porta para os pensamentos bons e para os pensamentos ruins. Somos nós que abrimos as portas, muitas vezes, por não sentir-nos rejeitados com determinadas pessoas, a determinadas amizades em nossa vida. Aquela pessoa que você sabe que faz tempo que não deveria estar contigo. Mas você, por não ser rejeitado, não ser rejeitada, você continua com essa pessoa, com essas coisas, com essas, as pessoas que têm ações que você não gosta e você continua com elas. Quantos pensamentos que nós não gostamos, sabemos que já não deveria fazer parte da nossa mente e nós mantemos aí. Como bem a Kelma falou antes, pensamentos de ira, de raiva, não sei se ela falou ira, mas ela comentou algo sobre, me desculpe, Kelma, algo sobre vingança, raiva, ressentimento, né, medo, tudo isso que não pertence, né? A palavra diz assim, não se molde ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita vontade de Deus. Qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nós? O que que você acha que Deus pensa para você? Tem um versículo, agora eu não lembro em que página da palavra de Deus está escrito, que diz: Eis que eu pensei coisas boas para você. Algo assim, me desculpe se não está bem nessa fala. Mas Deus pensou coisas boas para nós. Ele pensou tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ele pensou para nós. Ele pensou tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é perfeito. E se eu guardar, aí eu tenho que fazer uma ação, guardar em perfeita paz tudo aquilo que Deus mandou, Deus enviou de bom. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Qual é o teu propósito? Qual é aquele que você, aquela vontade ardente que nós, que você, que eu temos, tenho no meu coração? Guardarás em perfeita paz. Como que eu posso guardar algo bom numa mente que está atribulada, que está cheia de problema, que só fica pensando em coisa negativa? Amanhã, como bem foi falado aqui, amanhã já levanta de manhã planejando em fazer maldade, porque é maldade, né? Hoje eu vou fazer isso, eu vou chegar lá e vou falar mesmo. Tá desde sexta-feira ruminando o que vai dizer para o teu chefe, para alguém, guardando mágoa no coração. Mágoa, mágoa é aquela má água, imagina uma poça de água suja. Aquela água tá má. Isso que a gente guarda no coração. Mas para ir para o coração, primeiro tem que passar pela mente. E a nossa mente, ela é comandada pelos pensamentos. Nós temos, segundo dizem por aí os espertos, temos 70.000 pensamentos. Agora eu não lembro se é por dia, por minuto, por hora, não sei, não me pergunte. Mas eu ouvi falar isso, mas independentemente que seja por dia, gente, 70.000 pensamentos é pensamento. Agora eu acredito que se for por hora, meu Deus, nem pensar. E por minuto, eu acho que já a cabeça está fazendo, sabe aquele relógio lá de relógio quântico que tem lá na Suíça, né? Aquela máquina lá, super velocidade, a velocidade da luz, né? Mas o pior de tudo não é isso, o pior de tudo são aqueles pensamentos que ficam vagando na mente da gente, e a gente, eu digo da gente, que eu digo da gente mesmo, que eu também me incluo nisso, tá? E eu acredito que quase todos nós aqui temos momentos que estamos com pensamentos bobos na mente, que você fica assim, gente, e por que que eu estou pensando isso? Da onde que veio esse pensamento? Observa isso em você. Começa a observar os pensamentos. Em relação a tudo,
Existem coisas que nós oramos, pedimos a Deus, eh, entregamos aquilo na mão do Senhor, mas por outro lado o pensamento fica ali, pensando negativo, pensando, será que vai dar certo? Será que vai acontecer isso? E o Senhor disse aqui, não se molde ao padrão desse mundo. Quando se fala molde ao padrão desse mundo, claro, eu não sei você, mas o religioso já vai olhar, ah, não, o padrão do mundo é o padrão do pecado, é o padrão. Não, aqui é tudo. Quando Deus diz, eu não sei se você tem a noção, eu tenho, que Deus aqui, quando ele fala tudo. Ele não está falando determinadas coisas e outras não. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, e repete de novo, tudo que for nobre, outra vez tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama. E se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Eu não sei você que é cristão, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, ai, quando eu era até aqui do mundo, eu fico pensando, oxe, você morreu? Já não está aqui na Terra, né? Está aqui no mundo. Você continua aqui no mundo. A pergunta que eu devo fazer, e você deve fazer também para você, o que que você está fazendo nesse mundo? Como que você está agindo? O que que você está pensando? No que nós estamos pensando? Porque aquilo que eu penso a maioria do tempo, naquilo eu me tornarei. Por isso ele diz aqui: não se molde ao padrão deste mundo, mas transformá-los pela renovação da sua mente. Eu renovar a mente todos os dias, realmente eu renovar. Eu ver tudo aquilo que eu sei que não deve mais andar comigo, como aquelas amizades que faz tempo que eu devia ter tirado e eu não tiro. Aquele pensamento que eu sei que já não me leva a nenhum lado. E eu continuo pensando. Julgamento, eu vejo assim, né? Cristo nos ensina. Tire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Por que que ele falou assim? Por que será que vocês acham que ele falou assim? Para a gente tirar da nossa vida o julgamento. Mesmo que a gente não fale, mas a gente pensa. E nessa hora, é os pensamentos que eu tenho que vigiar, porque a minha boca quase eu tenho aquele cuidado, né? Porque eu tenho medo que as pessoas vão me rejeitar. Mas ninguém sabe o que eu estou pensando do outro quando eu estou na frente dele. Às vezes a pessoa está falando um monte de coisa que eu não quero ouvir, que eu não, mas eu fico ali pensando um monte de coisa mal daquela pessoa. E quem que está guardando o pensamento? Quem que está alimentando essa mágoa dentro? Sou eu que todo dia vou colocando pensamento negativo, vou guardando, vou guardando. E quando eu vejo, eu estou todos os dias, coisas que não só dá certo, negócio que não funciona, dores no corpo, doença, problema na família. Por quê? Porque eu, durante muito tempo da minha vida, eu alimentei coisas negativas dentro de mim. Por que que eu sei disso? Porque eu já fui essa pessoa. Hoje eu sou perfeita? Ei! Falta muito ainda. Espero que muitos anos para eu ir chegando a essa perfeição. Porque dizem por aí que quando a gente chega à perfeição, né? Diz que o perfeito Deus recolhe. Eu não sei se um dia eu vou investigar aqui na palavra, porque eu me guio pela palavra, não pelos achismos das pessoas. A gente tem que aprender a começar a se guiar pela palavra, não pelos achismos. Existe muito acionista por aí, né? Acionista, digo achismo, eu não sei conjugar o verbo achar, bom, você entende, você me entendeu. Então, que hoje o Senhor, que o Espírito Santo nos guie com, com essa palavra, que é guardar nossos pensamentos. Porque a mente, ela está aí. Quando a gente nasce com a mente ó, vazia, nada. E vão colocando coisas na nossa mente. Mas agora nós somos adultos. Nós somos quem abrimos a nossa mente. E fechamos também, muitas vezes, porque são pensamentos que talvez eu não estou de acordo, primeiro eu tenho que olhar, ver se é bom
ver se é perfeito, ver se é nobre, ver se é correto, ver se é puro, ver se é amável, para mim trazer para dentro de mim, cada dia. Eu ir vendo essa vida transformada, essa vida cheia de paz, essa vida. Digo, gente, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Que tudo flui para mim. É desde a mente, desde o pensamento. Jesus, que lindo, que maravilha, que. Como somos privilegiados, hein, Francisco e Kelma, né? Essas manhãs aqui, né? Que privilégio, meu Deus. Ui. Sim, Ainda bem que vocês ficam aí me escutando. Vocês não fazem levanta a mãozinha, você vê levantar a mão. Fala que eu quero falar é também. a renovação da mente, né? Quando tudo está dando certo, é porque a mente está sendo renovada da forma certa, né? Muito perfeito esse Flui! ensinamento de Sabe Paulo aquele aqui. rio que a Fluir, água flui, né? Porque a água não tá fluir. parada, tá ali, ó, fluindo. E vem água limpa, e vem água limpa, e vai renovando. Ui, Jesus. Bora, Francisco, me perdoe que eu já te É, interrompi. amém, amém. É muito bom quando Paulo ensina e quando Deus ensina pra gente, né? Renova, pensa o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que te alegra, o que te coloca para cima, né? E tudo mais. E isso é muito poderoso porque isso renova o ser humano, renova a gente, né? Às vezes, aí outra, tudo vem da mente do coração. Uma vez eu escutando uma pregação, e o pregador falou assim: Você sabe qual é a distância entre o céu e o inferno? Fico meditando aqui, como assim a distância entre o céu e o inferno é em média de 15 a 20 centímetros, né? 15 a 20 centímetros da mente. Se deixar descer pro coração, meu amigo, tchau. Você já virou ali uma turbulência na sua mente, no seu coração. Então, por isso que ele renova as coisas da mente. Quer dizer, não deixa descer pro coração, não. Se deixar descer pro coração, meu amigo, o negócio pega. E lá em Provérbios, né, para gente finalizar, lá em Provérbios 23:7 fala isso, né? Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, e disse ele, porém o seu coração não está contigo. Eita, que é forte aqui, vem na Provérbios aqui, Salomão estava dizendo. Mexendo de novo no coração e a mente. Assim, tu pensa uma coisa, mas teu coração tá no outro, tá longe, né? Então, isso é muito importante, a questão da renovação da mente com coisas boas, com o que é puro, o que é perfeito, o que é agradável. E deixar descer pro coração só o que é bom, né? Que é para fluir, como se diz, para as coisas fluir como um rio. É isso. Bom comentário aí. Temos pouco tempo aqui da gente. Vamos apurar esse negócio aí. É muito bom demais, né? Dá vontade de não sair mais, quando começa a fluir aqui. É muito bom, né? Às vezes a gente tá ali falando, 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 e, e no nosso coração é algo totalmente diferente, né? Come e bebe, te diz ele. Come e bebe, mas o seu coração não está. Quer dizer, aqui na mente, né? Ou aqui de boca para fora, eu tô dizendo, tá tudo bem, vai em frente, né? Come aí, bebe. Ou vai dar certo, né? Mas lá no coração, o pensamento é outro, lá na mente é outro, né? E ele nos ensina que é um alerta, né? Para a gente cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos, cuidar do coração. Meu Deus, que bênção, que bênção. O Senhor nos guarde, consagre, né, a nossa vida, Pai. Nos dê sabedoria, discernimento de pensamentos, para a gente não alimentar o que não é agradável. Que possamos ter vida, vida em abundância, saúde, alegria, paz. Possamos crescer, né, em graça, em conhecimento, e não ficar estagnado nas coisas ruins que não nos deixam enxergar as coisas extraordinárias que o Senhor tem para a gente, né? Para todos nós, acredito. A Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não faz.
todo aquele que busca encontra. Então, se a gente buscar sabedoria e discernimento no Senhor, viver essa palavra, esse ensinamento, colocar esse princípio em prática, não tem como dar errado. A gente consegue sim viver uma vida agradável. É. Maravilha, né? Maravilha nos provérbios também de hoje, meu Deus. É, aqui na minha tradução, eu acho que é a mesma do Francisco, né? Diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Seja a mente, né? Você vai, fica imaginando, fica pensando todos os dias, pensamentos, e no que transforma, a gente se transforma naquilo que a gente pensa a maioria do tempo, não é isso, né, que diz, né? Olha aqui, eu digo assim, esse povo tira tudo da Bíblia, né? Tudo tá na Bíblia, tudo tá aqui, gente, tudo tá aqui. Porque como imaginou, imaginando durante todo o tempo. Daí, depois de tanto que ele se transformou naquela pessoa, e aí dessa maneira, assim, ele come, assim, ele bebe, assim, ele fala, mas porém o coração não está com Deus. Esperamos que nós, a partir de hoje, né, nós já viemos nessa reconstrução todos os dias, mas a partir de hoje ainda mais, nós cuidemos nosso coração, cuidemos nossos pensamentos. Na verdade, é cuidar o pensamento, né? O pensamento ele vem e eu tenho que conversar com os meus pensamentos. Esta semana eu assisti um podcast que a pessoa dizia assim, ela até ensinou uma dinâmica lá, um, um treinamento para a gente. Ela falou que ela tinha, como todos nós, tinha momento que vinha pensamentos de dúvida, que o marido dela não se preocupava com ela, não sei o quê. Diz que vinha aqueles pensamentos. Aí ela pegou e parou e falou: Vem cá. Ela parou e conversou com o pensamento. Da onde que você tirou isso? E ela começou a conversar com o pensamento. É mentira tua. Porque ele se preocupa comigo, porque ele fez isso, porque ele fez o outro. E começou a falar tudo que o marido tinha feito de bom por ela. E aquele pensamento era mentiroso, que não era verdadeiro. E ela não ia fazer caso a ele. Aí eu falei, gente, que coisa boa. Quando vier um pensamento negativo, eu conversar com ele. Falei, olha isso, bater papo mesmo ali com o pensamento. Você já pensou, gente, que técnica poderosa? Porque lá na minha aula eu ensinei para vocês a técnica da gente lembrar das coisas boas. A mesma palavra de Deus diz, né? Traz à memória aquilo que te faz bem. E agora a gente tem aí uma nova técnica que é conversar com o pensamento e falar, ei, mas conversar mesmo ali, ter uma conversa séria. Ele não entrou aí na mente, a gente se descuidou e de repente ele entrou. O pensamento negativo, como diz Atkinson, né? São frequências aí que passam, às vezes até o pensamento do outro que a gente passa perto e a gente fala, por que que eu estou pensando assim? Dizem, não sei, nem isso é só Deus que sabe, que existe essa frequência de pensamentos que a gente termina captando as nossas anteninhas aí, que a gente não vê, aquilo que é invisível. Eu posso acreditar nisso também, porque a gente não vê o mundo espiritual. Diz que o mundo espiritual, ele é 300 milhões de vezes maior que o mundo físico que nós vemos, né? Porque ocupa tanto espaço. Olha quanto espaço vazio existe. Vazio, entre aspas. Será que está vazio mesmo? A gente sabe que não. Então, para a gente, hoje, ter esse cuidado com o pensamento, quando vier um pensamento que ele não é, como é que fala aqui? Deixa eu ver de novo. Um pensamento que não seja puro, que não seja verdadeiro, que não seja nobre, que não seja correto, que não seja amável. Ou seja, tudo. Ele não disse assim meio pensamento, não. Ele disse tudo. Eu acho interessante que Deus, ele fala para a gente com certeza tudo, tudo. Eis que eu farei tudo novo na tua vida. Então, o Senhor nos deixa
Ai, que maravilha de segunda-feira, gente. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E nós temos o princípio do dia hoje. O princípio do dia é renovar a mente, não continuar vivendo nos mesmos padrões. Ou seja, se eu renovo a minha mente todos os dias, eu renovo os padrões. E o corpo, ele já começa, né? A nossa química, ele quer viver aquilo que é bom. Que eu não sei vocês, mas eu acostumei a viver numa frequência tão boa de bênção, de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria, de tudo que é bom, perfeito e agradável. Que quando vem algo que algum problema, aquilo baixa, me entristece mesmo. Eu fico assim, mas por que? Mas por que que isso aconteceu? Por que, meu Deus? Por que que eu deixei essa pessoa falar assim comigo? Por que que eu dei essa ousadia de deixar esse pensamento entrar? Por que que eu não atuei da forma correta e dei um basta naquilo? Então, nós somos os responsáveis. E como nós sozinhos não podemos fazer, para quem que a gente pede? Nas tuas mãos eu deixo, Kelma. Deus te abençoe, nos abençoe. Eu entrego a Amém. você o encerramento, aí você já sabe como que a gente faz, né? E para quem que a gente entrega. É verdade. É só Ele que nos As duras, fortalece. as duras penas eu aprendi, né? Depois de muito, é, Cortou. Repete de novo que parou aí, bloqueou a tua. Tá ouvindo, Francisco? padecer, tipo, eu não sabia para onde. E aí, quando a palavra foi me transformando, foi moldando, o Espírito Santo foi falando, sim, não é assim, não é assim. E, Voltou. e hoje a gente já sabe para onde ir, né? Quem recorrer. Ele tem que estar todo o tempo, 24 horas, é uma amizade que não se aparta. A gente e o Senhor, a gente e o Espírito Santo. Ele é que nos ajuda nessa renovação da mente. Ele que nos ajuda a pensar em coisas boas e agradáveis, porque vem os pensamentos engraçados, para não dizer o contrário, vem. Mas a gente recorre a ele e vem aqui. E como você fala, essa mulher testemunhou aí, fala com o próprio pensamento, porque você já sabe a verdade. Não deixa isso consumir, né? E aí vai lá e tem uma conversa com o Espírito Santo. Mostrei você seu pensamento e o Espírito Santo, e ele vem, ele renova, ele nos dá graça. Vamos orar, né? Agradecer a ele por essa palavra, por esse ensinamento, por essa presença dele. Dizer que tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, nosso consolador amado, nosso melhor amigo, fiel, verdadeiro, que vem de ti, Senhor, é perfeito, é agradável. E nós queremos, Senhor, a tua essência em nós cada dia. Queremos renovar nosso pensamento em ti, na tua verdade, na tua palavra, naquilo que te agrada, Pai. Gratidão por essa manhã, gratidão pela tua palavra, pelos ensinamentos. Gratidão por essas pessoas que o Senhor tem transformado, através da tua palavra, do ensinamento, essas pessoas têm buscado, Pai, e têm nos trago palavras de renovação mesmo, de aprendizado, Senhor. Cada um com o seu testemunho, cada um com a sua história de vida tem contribuído na vida uns dos outros. Tu diz na tua palavra, né? Sejam sal, luz nessa terra, e é isso que nós queremos, Senhor. Trazer um sabor de vida, Pai, a vida do nosso próximo, ser luz no caminho daquele que
no momento não está enxergando nenhuma luz, nenhuma saída, mas tu conta conosco aqui nessa terra, Pai. Conta conosco, nós queremos aprender mais de Ti. Estamos aqui porque te desejamos, queremos aprender de Ti. Desejamos, Senhor, te obedecer, te buscar, mesmo quando o corpo, a carne diz, não, não, tá cansado, tá com sono, não. Mas o nosso espírito, ele se enche de vigor, de alegria. E a gente vem aqui, sim, Senhor, te buscar, porque te amamos, te desejamos, queremos o Senhor todos os dias de nossa vida, preenchendo tudo em nós, tudo, as lacunas do nosso coração, nosso pensamento, com aquilo que vem de ti, que é bom, perfeito e agradável, Pai. Não nos deixa só, Senhor. Paulo diz que em qualquer tempo, ele se regozija na tua presença e nós queremos ser assim também, Senhor. Qualquer tempo, Pai, nós queremos estar firmes, 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 Espírito Santo, em Ti, vivendo a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Nós consagramos em ouro esse dia a Ti e a nossa família, o nosso ir e outro além de Ti. Só o Senhor é Deus, é o nosso Pai maravilhoso. Nós te agradecemos pelo teu cuidado e amor por nossas vidas, pelo nosso caminho, por tudo, Pai. Obrigada, obrigado, gratidão, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Que o que esteja dentro, Pai, realmente reflita fora coisas boas, coisas agradáveis, que da nossa boca saia vida, Senhor, para edificar outras vidas. Em nome de Jesus. É Amém. o que eu oro e já Melhor te agradeço. travou por nós. A Em internet. nome de Jesus. A tua internet cortou um pouquinho aí no final, que é mais o Espírito Santo ouviu. Francisco, tudo bem? Alguma coisa, uma palavra? Amém. Amém. Oxe, de novo. Cruzes. Amém. Tá cortando, né? Então, gente, que o Espírito Santo de Deus, que o nosso Pai, cuide de nós nessa segunda-feira, cuide de você que está ouvindo. Não sei que dia, em que momento que você teve acesso a essa gravação, se é hoje mesmo, segunda-feira. Eu quero dizer para você, declarar sobre a tua vida, que o Espírito Santo renove a tua mente, renove teu coração, que te dê essa força, essa fortaleza interna para você cuidar dos pensamentos. Lembrando que eu digo, né? É o mandamento de Deus, né? Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, perdão, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita vontade de Deus para nós? Que você prospere, que você viva bem, que você viva feliz. Transforma a tua mente. Não deixe os pensamentos negativos, pessoas negativas, coisas vão acontecer, mas você tem o poder, porque ele não diz assim que alguém transforme para você, não diz, não se moldem, é você que tem que fazer, sou eu. Eu quero declarar na tua vida que você tem essa fortaleza interna do Espírito Santo para transformar a tua mente na boa, perfeita vontade do Senhor para você. Que você tenha longos dias, prosperidade e bênção, e sempre caminhando com Jesus. Ele pega na tua mão. Você, quando você for pelo caminho, você sente que ele está cuidando,
que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não te deixa sozinho, Ele cuida de você. Pede ajuda para Ele te libertar das coisas negativas, dos pensamentos negativos, tudo que não, que você sabe que você já não deve ter na tua casa, joga fora. Também joga os pensamentos que são esses pesos que estão atrasando aí de você viver tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito. Ai, Jesus, que Deus nos abençoe. Até amanhã, na graça do Espírito Santo. Até Sejamos amanhã. felizes em Cristo Jesus. Amém. Amém.